bem? Eu sou a Andréia da Vitrine e vim trazer para vocês mais um vídeo super interessante com algumas curiosidades. Então, para você que não conhece a nossa loja, vem para a Vitrine. Nós estamos na rua Santa Efigênia, número 64, loja C01. E se não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue as nossas redes sociais, @vitrine.informática, ou se quiser alguma informação, é só você me chamar no WhatsApp. Bora lá? E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre temperatura. Exatamente, né? O que, por exemplo, pode impactar na temperatura do meu setup e o que eu posso fazer para melhorar também. Nós trouxemos para vocês algumas opções. Eu vou falar de uma forma um pouquinho rápido, nós temos bastantes opções para vocês, né? Então, falando um pouquinho de water cooler, né? Quando eu devo colocar um water cooler no meu PC, né? O water cooler, ele na verdade ele vem com um radiador, podendo ser ele de 360, podendo ser de 240 ou até mesmo de 120 milímetros, né? Então, na verdade, qual é o melhor water cooler para o seu setup? Vai depender de alguns fatores. Vai depender do modelo do processador que você tem e utiliza, né? Vai depender da furação do seu gabinete. Se o seu gabinete, se você não pretende, quer colocar um water cooler e não pretende trocar de gabinete, precisa verificar também se ele tem a furação adequada para poder suportar um water cooler de 360, como esse, por exemplo, ou de 240, ou até mesmo de 120, tá? Isso faz parte das características do gabinete. Em relação ao processador, o que impacta? A energia que o processador consome. Então, lá naquele vídeo anterior que eu conversei com vocês e que eu expliquei um pouquinho para vocês de processador, não assistiu o vídeo? Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição, para você acessar pelo link e ir rapidinho lá pro vídeo, entender um pouquinho o que é o TDP. O TDP do processador é a voltagem, a quantidade de energia que ele precisa para poder funcionar, para poder alcançar o desempenho máximo dele. E aí, isso vai variando, né? Conforme a quantidade de energia que ele usa, ele aquece mais ou ele aquece menos. Então, vai variar também a sua escolha de um water cooler ou até mesmo um air cooler. Vai depender da quantidade de TDP que o seu processador utiliza, né? Existem, não sei se vocês conhecem, mas existem alguns programas onde você consegue mensurar, você consegue medir, né, num nível de estresse, né, utilizando 100% do seu processador nesses testes, a qual temperatura ele está alcançando, a qual temperatura ele está chegando. E é importante também, sempre que você, por exemplo, se preocupe com isso, verifique lá no site do fabricante do seu processador. Se for ele Intel, vai lá no site da Intel, coloca o modelo do seu processador. Se for AMD, lá no site da AMD e coloca o modelo do seu processador para você verificar qual a temperatura máxima que o processador, por exemplo, suporta, né? Para poder saber, na verdade, aí um pouquinho qual water cooler ou air cooler colocar melhor. O programinha mais conhecido e até mesmo que a gente usa aqui na Vitrine é o AIDA64. O AIDA64, ele é um programa onde permite você testar não só o processador, mas ele permite você testar outras peças de dentro do seu PC em nível de uso 100%, e no caso do processador, usando 100% dele, a qual temperatura ele está alcançando. Então, por exemplo, dependendo do modelo do seu processador, ele pode chegar, vamos supor, até 90 graus, 80, 60. E qual é o impacto, por exemplo, de eu colocar de repente uma peça como essa, né, um water cooler dentro do meu PC? Ele vai fazer com que essa temperatura se abaixe, onde você não perca desempenho, para que você possa
ter um desempenho bacana utilizando o processador que você escolheu para montar o seu PC, né? E ele não trabalhando quente o tempo inteiro, tá bom? Então, só explicando um pouquinho para vocês, né? Aqui nós temos um water cooler de 360, ele é composto por um radiador, tá? Esse radiador, ele vem junto com as mangueiras e com a bomba. Essa daqui é a principal responsável por manter o seu processador frio e permitir que você tenha o melhor desempenho no seu setup. E ele vem com os 3 fãs. Esses 3 fãs são parafusados junto no radiador. E, pessoal, para quem não sabe, tem a maneira correta de poder montar. Claro que é uma sugestão, né? Existem algumas adaptações que são feitas, mas existe a maneira correta de você montar o radiador junto com a bomba para que ela tenha um fluxo de líquido contínuo aqui e seja eficiente. Tá bom? Se você não sabe montar um water cooler, comprou as suas peças e não sabe como montar, vem pra vitrine que a gente monta ele pra você também, tá? Aqui eu tenho uma segunda opção, que é um water cooler de 240. Nesse water cooler de 240, as minhas mangueiras também são revestidas. Aqui a bomba desse water cooler. O meu radiador aqui, ele é um pouco mais fino do que o outro e ele vem com 2 fãs. São 2 fãs de 120, tá? Existe um outro modelo também, que é o water cooler de 280, tá, galera? Que ele acompanha 2 fãs de 14. Ele é um pouco mais específico e os gabinetes que suportam a furação, que possuem a furação para esse tipo de water cooler também é um pouco mais específica, tá bom? Vocês acreditam que me deu até calor? É verdade, me deu até calor. Estão gostando do vídeo? Deixa nos comentários quais são as dúvidas que vocês têm e também as sugestões para os nossos próximos vídeos. E aí, falando um pouquinho para vocês do water cooler de 120, né? Esses 2 modelos, eles são mais convencionais e mais utilizados também, até por uma questão de espaço interno no gabinete. Não são todos os gabinetes também que cabem um water cooler de 360, mas aqui na vitrine nós temos várias opções. Para aquele modelo que você escolher, nós podemos sugerir para você o melhor gabinete também, para que você tenha um fluxo de ar contínuo na sua máquina, de uma forma bacana, refrigerada e top! Então, não se esqueçam de verificar as informações do seu processador. Se você tem alguma dúvida, me chama no WhatsApp que eu ajudo você, tá? E lembrando que também, da mesma forma que cada processador consome uma quantidade de energia, os water coolers têm especificidades diferentes, características diferentes. Fluxo de ar diferente, rotação dos fãs, né? RPM dos fãs são diferentes. Então, se você quer um water cooler, por exemplo, com uns 90 de fluxo de ar, eu tenho como te indicar também algumas opções. Ou se você quer alguma coisa na faixa de um fluxo de ar de uns 69, 70, também nós temos disponíveis para você algumas opções, tá? É só você me chamar no WhatsApp. Mas, Andréia, eu não tenho, meu gabinete não cabe um water cooler, eu não tenho condições nesse momento de investir num water cooler e nem de trocar meu gabinete. E o meu processador tá fritando. O que eu faço? Temos uma opção um pouco mais em conta também para você que precisa de um resfriamento um pouco melhor, né, na sua máquina, o seu processador tá esquentando. Então nós temos a opção dos air coolers, né? Os air coolers são os coolers exatamente assim, eles também são responsáveis por resfriar o processador,
porém à base de ar normal, bem parecido com os cooler box que vem junto com os processadores. A grande diferença é que em cada air cooler que eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma quantidade de hatch pipes diferente. Os hatch pipes são os condutores, são aqueles caninhos. Pra quem não viu, vamos abrir um aqui rapidinho. Então, galera, ó, esse é um air cooler, tá? Ele tem, ó, aqui, tá vendo? Os hatch pipes de cobre, que são os responsáveis por poder, na verdade, resfriar o seu processador, tá bom? Tá? Importante, todo o air cooler ou até mesmo o water cooler na bomba vem com esse plástico de proteção. É sempre importante tirar, tá? Não pode colocar com essa película plástica não, tá? Então esse é um air cooler, né, normal, que serve também para poder resfriar melhor a sua máquina. Aqui eu tenho um cooler box, tá? Esse modelinho é um modelinho da Intel, ok? E aí aqui, olha a diferença de tamanho, galera. E aqui eu tenho um air cooler, tá? Esse modelo é um modelo TIR da Redragon, bem bacana. E custo-benefício também bem legal, tá? O valor dele é bem legal. A eficiência dele também é bem boa. Andréia, mas eu já tenho um water cooler na minha máquina, ou eu tenho um air cooler, o meu gabinete continua esquentando, e aí o que eu faço? Tem a opção de você colocar mais fãs, né? E os fãs, ele também serve para poder criar um fluxo de ar e vai depender de acordo com a forma como você coloca no seu gabinete, tá? Você pode utilizar os fãs tanto para poder trazer o ar de fora para dentro, como tirar o ar quente de dentro para fora também, tá? É só você inverter as posições para que seja criado um airflow de forma legal, ok? Temos algumas opções na vitrine. E para você que precisa de cooler para resfriar e não gosta de RGB, tem os modelos pretos convencionais também sem iluminação, tá? Esses modelinhos são kits com 3 ou 4, possuem controle para você mudar de cor, gerenciar, mas tem sempre aquele cliente que não gosta, que quer uma coisa um pouco mais tranquila, sem iluminação e sem RGB. Tem também os fãs pretos, ok? Gostaram do vídeo de hoje? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Nós chegamos ao final de mais um vídeo. Galera, quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal, seguido todos os nossos vídeos, acompanhado e também comentado. Muitíssimo obrigada. Se não conhece a Vitrine, vem pra Vitrine conhecer a nossa loja física. Nós estamos na Rua Santa Efigênia, número 64, loja C01. E se você não estiver em São Paulo e quer adquirir ou tem dúvidas sobre alguma das informações que eu trouxe para vocês do vídeo de hoje, é só você me chamar no WhatsApp. O link do WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Segue as nossas redes sociais e compartilha com os amigos. Vem pra Vitrine!